Como será que um país altamente rico e privilegiado geograficamente, com um povo majoritariamente cristão, é um dos países mais violentos do mundo? Enquanto isso, um país com poucas riquezas e com desastres naturais acontecendo recorrentemente é um lugar de primeiro mundo, com um povo que possui um dos melhores índices de QI, civilidade e organização. O Brasil tem cerca de 76% de sua população cristã, e mesmo assim, ele está na 16ª posição no ranking dos países mais violentos do mundo. Mas, em comparação, um país que não chega nem a 2% de cristãos é constantemente considerado um dos mais seguros e pacíficos países do mundo, como é o caso do Japão. Por que será que isso acontece? Neste vídeo, mostrarei o porquê do Japão ser um país tão evoluído e civilizado, enquanto que o Brasil é o oposto, mesmo tendo a maioria do seu povo supostamente cristão. O Japão foi e é um país que passa constantemente pelos mais diversos desastres, seja as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki ou os recorrentes terremotos e tsunamis que os atingem. Essas dificuldades e complicações tornaram o povo japonês um dos mais disciplinados e organizados do mundo. Afinal, é um povo que precisa estar sempre unido e trabalhando para estar sempre à frente do que quer que aconteça. Não é à toa que tantas marcas de carros, videogames e tantos outros eletrônicos foram criados no país. Agora, no Brasil, a situação é bem diferente. Enquanto que no Japão a situação geográfica é bem desfavorável em relação a desastres naturais, o Brasil, por outro lado, é um dos mais privilegiados países em relação ao clima e pela ausência de desastres da natureza. Mesmo tendo os mais variados tipos de riquezas naturais em abundância, muitas pessoas ainda se encontram em situação de extrema pobreza e fome no Brasil. Falando do Japão, que é um país que passou por 2 bombas atômicas e teve que se reconstruir, e em pouco tempo é uma potência econômica e tecnológica mundial. E a gente está falando do Brasil, que é um país que não passou por guerra nenhuma, não caiu bomba nenhuma. Você passou por 3 terremotos no Japão. Ninguém aqui nunca passou por nenhum terremoto, furacão ou maremoto no Brasil. E é um país que não sai de onde está. E isso tem a ver com o seu povo. O pessoal fala, nossa, aqui no Japão a rua é limpa, mas é que o povo do Japão não joga lixo na rua porque está pensando no próximo. Não é que ele está pensando na rua, ele está pensando no próximo. Ele está pensando que se eu jogar o lixo na rua, vai alagar a rua. Quem mora nessa rua vai ter problema. A senhora que mora ali vai vir e vai ter que varrer um lixo que eu joguei. Então, quando você vê no metrô japonês, o pessoal anda na escada do lado direito, para quem está no esquerdo está com pressa deixar o caminho livre, ela não está pensando na escada e no sistema japonês, ela está pensando no próximo. Você percebe que isso não faz sentido olhando apenas para questões geográficas? E então, qual é o motivo para um país, mesmo tendo todas as dificuldades e complicações possíveis, ser tão avançado e seguro, e o outro, sendo abundantemente privilegiado, não tem nem um terço da qualidade de vida que países com menos recursos possuem? A resposta é clara. O povo é o motivo de um país estar na situação que está. As raízes históricas do Brasil em comparação ao Japão evidenciam o porquê de tanta diferença cultural e moral. O Brasil, no início de sua descoberta por parte de Portugal, sempre foi um país onde o objetivo principal era fazer do território brasileiro uma colônia de extração, onde as riquezas do país colonizado seriam transferidas para o país colonizador, que nesse caso era Portugal. Então, o povo brasileiro desde cedo teve a sensação de estar sendo enganado ou roubado. As pessoas não eram incentivadas a amar e defender o país, mas sim a sobreviver nele. Dessa forma, além da desconfiança em relação às instituições, a falta de senso de pertencimento e o famoso jeitinho brasileiro foram crescendo e se espalhando cada vez mais na percepção do povo. E foi assim que a sensação de que o cada um por si era a única opção a ser seguida em um país onde o coronelismo e o clientelismo eram tão comuns. E é justamente por isso que a dignidade e a moral eram substituídas por benefícios oferecidos por pessoas de poder. Esse é o Brasil, o melhor país do mundo para se viver. As pessoas se humilham por causa de uma fatia de bolo e se comportam como animais. Um país onde centenas de pessoas se humilham acampando na frente do rancho de influenciador, pegando poeira, sol, chuva e humilhação por apenas um aceno dele. Um país onde foi descoberto o maior escândalo de corrupção da história e, ao invés de investigarem, deram mais importância em trazer influenciadores para fazerem um show de comédia na CPI das Bets. E um país em que elegem um ex-presidiário para presidente e as pessoas idolatram políticos, cantores e influenciadores enquanto o país se afunda em desgraça. O Brasil é um grande circo e adivinha quem é o palhaço? Um país onde tratam um pedaço de plástico como filhos e condenam uma mulher com um batom em uma estátua, mas quem de fato rouba do pobre são tratados como inocentes. Além disso, romantizam os jogos de azar.
pornografia e festas inúteis. Esse país acabou no momento em que a humilhação virou entretenimento, a honra foi trocada por engajamento e a burrice estilo de vida. Já as raízes históricas do Japão são bem diferentes. A principal diferença é que o Japão não é um país colonizado. Esse detalhe fez com que o povo japonês tivesse tudo o que o brasileiro não tinha. O senso de pertencimento, o amor à pátria, moral elevada e organização em praticamente todas as áreas da sociedade é claramente visto até nos dias de hoje. Isso nos mostra que as raízes de uma nação contam bastante para a formação de uma cultura de caráter, respeito e honestidade para com o próximo. O Brasil é um dos países com maior variedade de riquezas naturais e possui uma posição geográfica altamente privilegiada, mas mesmo assim parece não ter nada. O país abriga uma das maiores reservas de ferro do mundo, e cerca de 90% de todas as reservas naturais de nióbio estão em território brasileiro, um minério que é usado para fabricar superligas, turbinas e até mesmo foguetes. Outros minérios também são encontrados em grandes quantidades, como ouro, manganês, bauxita, estanho, cobre, urânio e lítio, sem falar nas terras raras, presentes no território brasileiro, essenciais para a chamada tecnologia verde. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemo-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Agora, vindo para a atualidade, vemos que, independente de tudo isso que acabou de ser dito, a realidade do dia a dia nos mostra o real problema do país. Na mídia, porra, relíquia é 5. Relíquia eu vou tomando do relíquia é ódio. Anota. Aqui quem tá falando é o capeta, cara. Anota, vai. É o ódio, pá. É o trem do ódio, pá. Você vai tomar do Dedéu. Tropa do boi novo. Vídeos como esse revelam claramente o que falei antes, mostrando como a origem histórica do país muda toda uma mentalidade do povo. Situações como essas são tão rotineiras no Brasil que foi criado até um meme para representar a indignação em relação a isso. Essa cultura de levar vantagem nas mais diversas situações é uma das principais causas desse caos que o Brasil está imerso atualmente. Enquanto que em uma nação é preservado ao máximo a moral e a honra, como no Japão, na outra, o que mais é exaltado é passar a perna no próximo, visando apenas o lucro. Por causa disso, não é difícil ver notícias como essa, em que um caminhão tomba e várias pessoas saqueiam aquela carga, sem nem se importar se o motorista daquele caminhão está bem ou não. Esse cara aqui, ó, no meio da estrada, ele saqueou essa TV de um caminhão de eletrônicos que tombou no estado do Pará. Até aí já é algo banal, já estamos acostumados a ver o brasileiro saqueando carga de caminhão tombado. Só que tem um detalhe, esse maluco aqui é o motorista da ambulância que foi chamada para socorrer as vítimas. Ele largou a ambulância e foi lá catar uma TV para ele. Um cidadão que estava passando no local resolveu assumir o volante e levar as vítimas até o hospital. Aí, ó, o condutor da ambulância, ó. Vê se eu correr. É o motorista da ambulância da cidade de Mãe do Rio. Ele veio buscar o motorista do caminhão machucado, ele abandonou a ambulância no meio da pista e foi saquear a carga. Aí arrumei outro motorista, levou a ambulância embora, o doente, e ele ficou lá. E eu fiquei esperando ele sair dentro do mato para me filmar ele. Além desses casos, que já viraram praticamente uma rotina quando esses caminhões capotam, houve também uma notícia interessante, que mostra claramente a mentalidade do povo brasileiro.
Talvez se fosse uma carga de eletrônicos, aquele local já estaria cheio de pessoas, parecendo um formigueiro. Mas como são livros, que não servem de nada para esse tipo de pessoas, eles não chegam nem perto. Claro, sem falar do costume de fazer de algum auxílio do governo um tipo de orgulho, que é exposto para todas as pessoas verem. Até mesmo vídeos indo comprar um iPhone 17 com dinheiro do Bolsa Família são feitos, mostrando que o auxílio do governo é muitas vezes usado como uma muleta para comprar coisas desnecessárias, ao invés de ser usado para o que supostamente precisava. E o pior não é nem a pessoa receber um auxílio, mas sim usar disso para se manter estagnado, sempre dependendo do governo. E muitas vezes a pessoa nem precisa disso, mas mesmo assim recebe para ficar comprando futilidades e ter aquela vantagem de sempre. Indo agora para o Japão, iremos perceber a diferença brutal nos costumes, que são fundamentais para formar cidadãos disciplinados e civilizados. A cultura do Japão, diferentemente do Brasil, foi formada grande parte por guerreiros samurais. Logo, toda aquela moral e honra que os samurais tinham desde antigamente foi passando de geração em geração, até chegar nos tempos atuais. Claro, esses guerreiros eram nativos do país desde o começo. Isso, por si só, foi um grande fator para que os japoneses crescessem com um grande senso de coletividade. Apesar do Japão ser um país shintoísta e budista, a religião não é algo totalmente dogmático, mas sim cultural. Sendo assim, a religião se torna algo que compõe os costumes da nação, não sendo uma identidade em si própria. Enquanto que no Brasil os professores tentam ensinar algo de alguma matéria em um sistema de ensino completamente ultrapassado e os alunos fingem entender algo, no Japão, a prioridade até os 10 anos de idade das crianças é ensinar sobre educação moral, boas maneiras, limpeza diária, autonomia e várias outras regras que formam cidadãos exemplares. As escolas do Japão não possuem faxineiros, porque são os próprios alunos que limpam tanto as salas quanto os corredores do ambiente. Essa é uma das causas de os japoneses serem tão organizados, até mesmo em ambientes públicos, em que evitam ao máximo jogar lixo nas ruas, sempre reforçando a responsabilidade própria pela limpeza do lugar em que vivem. Diferentemente de grande parte dos brasileiros, que nunca perdem a oportunidade de jogar qualquer tipo de sujeira nas ruas, sempre com a mentalidade de que isso não é problema meu, ou então alguém vai limpar, nunca assumindo a responsabilidade dos seus atos. O sistema educacional japonês é revolucionário e este detalhe vai te deixar de queixo caído. Nas escolas japonesas, os alunos não fazem nenhuma prova até o 4º ano. Os japoneses acreditam que, nessa idade, há lições muito mais importantes do que exames. Primeiro, ensina-se às crianças o bom comportamento e o respeito por todas as pessoas, independentemente de seu status social. Depois, dá-se ênfase à autonomia e à capacidade de trabalhar em equipe. Por exemplo, nas escolas não há funcionários de limpeza. São os próprios alunos que dividem as tarefas e cuidam da limpeza. Eles também aprendem a valorizar e proteger o meio ambiente, e não recebem notas. A cortesia e a pontualidade também são valores fundamentais. Como resultado, o interesse das crianças pelos estudos é tão alto que a taxa de frequência escolar chega a quase 100%. Seu desenvolvimento geral é um dos mais avançados do mundo. Uma coisa interessante é que, alguns dias atrás, eu estava assistindo um vídeo no YouTube em que uma pessoa fica passeando pelas ruas do Japão. E essa pessoa anda mais ou menos 1 quilômetro, 30 minutos nesse vídeo. E nesses 30 minutos, eu percebi que todas as ruas somadas dessa região que ele estava são mais limpas do que qualquer rua de uma periferia no Brasil. E isso é de se espantar. Mesmo sabendo que o Brasil é o que é impressionante o que a cultura de um país é capaz de fazer, tanto para o mal quanto para o bem. E o pior é que essa mentalidade de espírito de porco já está tão enraizada no Brasil que o próprio povo é corrupto. Isso é cada vez mais visto como normal. O pensamento de que a lei é para os outros é uma das principais causas de o Brasil, mesmo sendo um país extremamente rico e privilegiado geograficamente, nunca progredir de verdade. As próprias pessoas tratam de serem desonestas, sempre com essa mentalidade de se todo mundo é desonesto, eu também serei. E toda essa corrupção generalizada, tanto por parte dos políticos quanto por parte da população, gera esse estado de caos, desordem e regresso que vemos ao sair nas ruas. Olhando para o cenário atual, percebe-se que não há muito o que esperar daqui para frente no Brasil, infelizmente. Mas, como já falei várias vezes em outros vídeos, a salvação é individual. A única forma real de evoluir é crescer individualmente, sem depender de uma melhora nacional. Então, com tudo isso, percebemos que, independente do Brasil se declarar um país cristão, as atitudes de grande parte desses cristãos não refletem a moral bíblica. Isso é um fato observável, não uma opinião. A própria Bíblia afirma que, pelos frutos, os conhecereis.
Se a maior parte da população realmente vivesse os princípios cristãos, honestidade, justiça, trabalho responsável, mansidão, bondade, autocontrole, o Brasil seria completamente diferente do que vemos hoje. Agora, contrastando com o Japão, mesmo sendo o país majoritariamente shintoísta e com uma parcela significativa da população sem religião, eles exibem comportamentos que se alinham muito mais com valores morais presentes na ética cristã do que muitos países que se dizem religiosos. Por quê? Porque lá existe cultura de responsabilidade, disciplina, ordem, respeito ao próximo e compromisso com o coletivo. Isso não surgiu do nada, é fruto de séculos de formação cultural, de raízes históricas fortes e de atitudes diárias que moldam o caráter de uma nação. No fim das contas, não é o rótulo religioso que determina o rumo de um país, assim os frutos das ações. É a prática constante, seja de ordem e disciplina, seja de corrupção e desonestidade, que constrói uma sociedade. Onde a cultura é sólida, há progresso. Onde há relativização moral, há caos e desordem. Veja bem, eu não quero dizer que o Japão é um país perfeito, até porque não existe nenhum lugar perfeito nesse mundo terreno. O que quero dizer é que as atitudes diárias do povo é que podem gerar uma melhora, mesmo que mínima, na situação atual. Mas infelizmente sabemos que o quadro em que o Brasil se encontra é um caso praticamente perdido. E você, ainda acha que o Brasil irá mudar o estado em que está? Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, inscreva-se no canal e assista a algum desses vídeos, em que também falo algumas das causas de o Brasil estar do jeito que está. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.